Vamos lá, pessoal. Artigo 29 da Constituição, segunda parte, a parte final do artigo 29. Nós estamos falando dos princípios ainda que os municípios devem respeitar de acordo com a Constituição Federal. O nono, proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares ao que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Então, aquelas proibições e incompatibilidades que os deputados federais e deputados estaduais eles têm, o vereador também terá naquilo que for compatível. Por exemplo, a questão dos cargos públicos, outras proibições, como, por exemplo, ser presidente de autarquia, de sociedade de economia mista, de fundações públicas e outras. 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. O prefeito, por motivos óbvios, ele tem foro privilegiado. Ele não será julgado pelo juiz local. Lembre que é pelo Tribunal de Justiça e não pelo STJ. É o Tribunal de Justiça do respectivo Estado. 11. Organizações das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Nas organizações legislativas, nós temos aí a organização da Câmara Municipal, a organização da hierarquia, da presidência, das comissões especiais de inquérito, das comissões permanentes e ainda das instituições fiscalizadoras da Câmara Municipal. Tudo isso será organizado dentro da circunscrição do município. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Existem as assembleias municipais que têm a função de ajudar no planejamento municipal, na organização do plano diretor, e o poder executivo municipal e também o legislativo devem cooperar na criação e manutenção dessas associações que visam a participação popular na construção, na edificação do planejamento municipal. 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Eu disse que num dos índices anteriores que a iniciativa popular de projetos de lei estadual era disciplinado pela lei. Eu disse também que a iniciativa popular de projeto de lei federal e municipal era disciplinado pela Constituição. E aqui a Constituição trouxe pelo menos 5% do eleitorado municipal pode fazer um projeto de lei. 5% do eleitorado assinam um projeto de lei e remete à Câmara para votação. 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28 do parágrafo único, lá que disciplina a situação do governador, que diz que ele não pode, incompatível a sua função de governador com a de outro serviço público, salvo se for de mandato eletivo, salvo se for de cargo efetivo. Então, o prefeito, se ele for efetivo de um cargo, ele pode continuar tendo esse cargo ou melhor, ele não vai perder o cargo e vai ser prefeito. Ele vai largar o cargo temporariamente para assumir a função de prefeito. Mas se ele fosse, por exemplo, um secretário municipal, ele perde aquela função de secretário municipal. 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores. Olha aqui, incluídos. Vamos diferenciar da palavra que vem a seguir. Incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos. Essa é a palavra. Excluídos os inativos, os aposentados que trabalhavam na Câmara, não poderão ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências. Receita tributária e transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, ou seja, no ano anterior, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E e quais são esses percentuais? Depois a gente volta aqui, vamos ver os percentuais primeiro. 7% para municípios com a população de até 100 mil habitantes. 6% para municípios de 100 mil a 300 mil habitantes. 5%
para municípios de 301 mil a 500 mil habitantes e 4,5 para municípios com população entre 501 mil e 3 milhões de habitantes. Ainda 4% para municípios com população de 3 milhões e 1 a 8 milhões de habitantes, 3,5% para a população de 8 milhões e 1 acima isso mesmo, 3,5 inteiros e 5 décimos para os municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. Então, esses valores, depois a gente memoriza isso. Vamos voltar agora aqui aonde no 29A. Nós precisamos, neste momento, estudar as receitas tributárias e as transferências. Não precisamos nos preocupar neste momento, nesse tipo de estudo, nesse assunto específico sobre a receita tributária e as transferências. O que nós temos de guardar para a nossa prova desse assunto? O total de despesa do Poder Legislativo, incluídos salários de vereadores. Agora, esses gastos com inativos não está incluído aqui, deixa de fora. Ainda que se ultrapassar o valor do limite por causa do inativo, não tem problema. Então, excluído os inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais. Agora sim, vamos entender como é feito isso. 7% para municípios com população de até 100 mil. Então, só voltando um pouquinho aqui para ficar mais tranquilo esse entendimento, receita tributária é aquela receita que o município, aquela arrecadação municipal de tributo, de impostos, taxas e empréstimos compulsórios. Essas transferências aqui, nós temos a FPE, Fundo de Participação dos Estados, FPM, Fundo de Participação do Município, que o governo federal remete aos municípios, que o governo estadual remete ao município. Então, isso traz receita para o município. E essa receita, num determinado ano, que vai servir de parâmetro para o total da despesa do Poder Legislativo Municipal. Vai incluir os subsídios vereadores e não pode ultrapassar, então, esse montante que eu acabei de falar, da receita tributária do ano anterior. Agora sim, e será dessa forma, não pode ultrapassar a 7% do valor dessa receita tributária mais das transferências para municípios com até 100 mil. Não pode ultrapassar 6% dessa receita para os municípios de 100 mil a 300 mil. Não pode ultrapassar o valor, 5% do valor dessa receita tributária e dessa transferência do município para municípios de 301 mil a 500 mil habitantes e de 4,5% para municípios de 501 mil a 3 milhões de habitantes. Isso você, infelizmente, vai ter que decorar e não pode ultrapassar o valor de 4% da receita tributária mais as transferências, 4% para municípios de 301 mil habitantes a 8 milhões de habitantes e acima de 8 milhões de habitantes, ou seja, acima de 8 milhões e 1 habitantes, 3,5%. Infelizmente, você deve decorar esses valores. Lembrar que é habitantes. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. O município, o executivo, deve repassar à Câmara Municipal recursos para sua manutenção, inclusive com o de pagamento e dos subsídios dos funcionários. Nesse valor repassado, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% deste valor que ela recebe com sua folha, ou melhor, não pode gastar mais de 70% desse valor que ela recebe com sua folha de pagamento de funcionários. Não pode gastar mais de 70%, inclusive dos vereadores. Então, somente isso. Os outros são para as outras despesas, com a luz, água, manutenção, computadores, arquivo e etc. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Crimes de responsabilidade do prefeito. Lembrando que existem os crimes comuns, que estão no Código Penal, e agora os crimes de responsabilidade.
efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Ele transferiu mais do que está previsto na lei orgânica para a Câmara dos Deputados, ele comete crime. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Então ele tem até o dia 20 de cada vez para repassar o montante desse valor destinado à Câmara Municipal. Por que até o dia 20? Porque para que a Câmara não fique implorando, mendigando o prefeito para que ele envie o salário, o dinheiro para a manutenção da Câmara. Então a Constituição já trouxe o dia 20 para que não haja problema. 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Existe a lei orçamentária anual e essa lei orçamentária anual ela é votada pela Câmara Municipal. É a lei orçamentária anual do município. Lá vem definido o valor que será repassado de acordo com as leis de diretrizes orçamentárias. E se ele enviou em menor quantidade do que o que foi definido na LOA, lei orçamentária anual, também é crime de responsabilidade. Então esses três, são só três, tem outros ainda, tem o parágrafo 3º, mas esses três vale a pena você fixar, tentar memorizar. Efetuar repasse que supere os limites definidos, a mais, não enviar ou enviar a menos. Enviar a mais, não enviar até o dia 20 ou enviar a menos, de acordo com a LOA. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º desse artigo. Como nós vimos o parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados não gastará mais não pode gastar mais de 70% da sua receita com pagamento de pessoal. Não pode gastar mais de 70% com pagamento de pessoal. Portanto, é crime do presidente da Câmara, o crime de responsabilidade também do presidente da Câmara. Nós vimos aqui no parágrafo 1º, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. Então, folha de pagamento de pessoal, então crime não só é o crime do presidente da Câmara Municipal, não de todos os vereadores, somente do presidente da Câmara. Terminamos aqui esse vídeo, no próximo daremos início no artigo 30. Muito obrigado e até a próxima.